Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom, estamos começando aqui mais uma videoaula de Delphi 7 e nessa videoaula a gente vai aprender a como criar um crypter em Delphi. Guilherme, o que é um crypter? Um crypter, ele é um crypter, ou seja, ele pega uma determinada string e transforma em outra, não precisa ser exatamente um string, mas no caso uma frase, por exemplo, e transforma em outra coisa totalmente distinta daquilo, uma coisa totalmente diferente, encripta aquilo. E pelo Delphi a gente consegue fazer isso. A gente consegue criar um programa que pega determinada frase, determinada string e transforma em outra coisa totalmente diferente. E no mesmo programa a gente pode ter o encrypt e o decrypt, ou seja, ele traduzir alguma string externa que você está trocando com um colega seu, por exemplo, que é totalmente sigiloso, e pode traduzir aqui para você, ou pode encriptar uma nova mensagem para você estar enviando. Eu vou abrir aqui a tabela ACI para vocês verem. Ó, aqui a gente tem as letras, ou seja, as letras do alfabeto, caracteres especiais e tal. E cada um deles tem um decimal, ou seja, um número decimal correspondente ao caractere. Cada caractere tem um decimal correspondente. E é exatamente com esses decimais que a gente vai trabalhar dentro do Delphi. Qual que vai ser o segredo do nosso crypter? A gente vai pegar um texto que for colocado aqui no nosso memo e devolver ele com o número ACI anterior, ou seja, se eu escrever cachorro, ele vai me retornar B, depois a aspa simples, depois B de novo, depois G, depois N, depois Q de novo e N. Então o que ele vai fazer? Ele vai devolver o número decimal anterior do caractere, criando totalmente um texto sem noção, sem nexo nenhum. E isso a gente vai fazer utilizando o nosso Delphi. Eu já criei aqui o meu layoutzinho do meu formulário, coloquei um Bitbutton aqui, renomei ele para btnexec. Aqui dois radio buttons, um RB encrypt e outro RB decrypt. Aqui um memo chamado memo saída e o outro memo entrada. E aqui isso aqui é só para layoutzinho mesmo, tá? Bom, então vamos lá. O que a gente precisa criar primeiramente? Vamos criar a função para retornar o ACI anterior e o ACI sucessor. Então vou criar duas functions aqui. Function antecessor, que vai receber como parâmetro um caractere do tipo char, tá? E vai resultar em um char. Outra função, function sucessor, vai receber um caractere também tipo char e vai retornar também para mim um char. Eu vou selecionar as duas com Ctrl Shift C, completou aqui opa, só uma função? Por quê? Ah não, tem aqui o sucessor. E eu vou criar só em uma aqui, é bem simples a função. Vou criar uma variável de controle i como inteiro e para i igual 32 para 255 fazer, começar e terminar. Vamos entender agora esse blocozinho de código. Por que você iniciou o i em 32 e não em 0? E por que ele vai até 255? Muito simples, pessoal. Vamos abrir novamente aqui o ACI. Note que aqui no 32 é quando começa realmente os caracteres. Aqui para baixo são todos os caracteres que não resultam em em texto no computador. Ó, aqui o escape, o ESC, o enter, essas coisas. Então isso não interessa pra gente, a gente só vai precisar começar do 32 aqui. E só precisamos ir até o 255, que é os outros caracteres que restam. Então vamos fechar aqui, tá? E vamos agora codificar aqui dentro. O que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que verificar o caractere que a gente recebeu, se ele é igual ao caractere que a gente está fazendo a passagem aqui. Vamos entender melhor com a função.
if caractere for igual CHR. O que é essa função CHR? Ela transforma um número inteiro, que é o correspondente ao decimal do char, em character mesmo, em caractere. Então aqui a gente coloca i. Aqui a gente usa o then result CHR e menos 1, ou seja, o número ACI correspondente do nosso caractere menos 1. Perfeito, pessoal? Vamos copiar essa funçãozinha aqui, copy, e lá no nosso sucessor, pegar o beguinho aqui junto, opa, não é copy não, aqui é colar, então Ctrl C e Ctrl V que é melhor, pronto. E aqui a gente vai colocar mais um, ou seja, o sucessor que a gente vai fazer para decriptar novamente o nosso código. Então pronto, temos as duas funçãozinhas completas aqui. Agora a gente precisa realizar essa passagem para o nosso memo entrada e memo saída. Vamos lá. Quando eu clicar então no botão executar aqui, 2 pontos, eu vou criar uma variável entrada como string, e essa variável entrada vai receber o memo entrada, tá, pessoal? Memo entrada.text. É interessante a gente fazer aqui um string replace também para tirar as quebras de linha, tá? do nosso texto. Como é que a gente faz isso? A gente usa a variável aqui, que a gente vai usar o 13, esse 13 e esse 10 aqui, pessoal, é para retirar as quebras de linha de dentro da nossa string, tá? Aqui vai ser que eu vou transformar, no que eu vou transformar, e aqui eu vou usar um fr replace all, ou seja, isso aqui é um parâmetro, tá? Esse rf replace all. Tá. Então essa função string replace é para a gente retirar a quebra de linha, para a gente não ter problema, porque a quebra de linha ela é composta por 2 caracteres, como vocês podem ver aqui, e não faz muita diferença no final e complica na hora de fazer o crypt ali. Beleza? Encriptamos. O que a gente precisa fazer? Vamos criar uma outra variável de controle aqui chamada i também. E aqui a gente faz for i igual 0 to length entrada, ou seja, para i igual a 0 até o tamanho de entrada, ou seja, o tamanho da variável de string aqui. E a gente faz assim, a gente precisa verificar primeiro se isso aqui for espaço também. Se entrada i for igual a um string de espaço, memo saída.text igual memo saída.text mais espaço, tá? Então beleza. Então ele diz aqui, tiramos esse ponto e vírgula aqui, se entrada, o caractere correspondente aqui do loop for igual a um espaço, a gente não precisa substituir espaço, tá? Porque ele é o 32, ou seja, ele é o índice 32 na tabela CI. E é o máximo que a gente pode atingir é 32. Senão ele já vai atingir o outro grupo de caractere. Então a gente já pode definir, se for espaço, adiciona espaço, acabou. Else if rb encrypt.checked then memo saída.text igual memo saída.text mais antecessor entrada i. Então isso aqui é o bloco que vai encriptar o nosso código. E agora, pessoal, a gente vai fazer a função que vai decriptar. Então else if rb decrypt.checked then memo saída.text igual memo saída.text mais sucessor
entrada e pronto. Então tá pronta aqui a nossa funçãozinha em si. A gente tem que limpar aqui em cima, pessoal. É importante também limpar o memo saída, tá? Para toda vez que a gente fizer essa função, o memo tá pronto para receber as novas entradas. É legal também a gente colocar aqui, quando a gente clicar no encrypt aqui, 2 cliques aqui em cima dele, fazer assim, ó. Criar uma variável auxiliar do tipo string, capturar dentro dessa variável auxiliar o memo entrada.text, passar para o memo saída.text o memo captura o memo entrada, passar para o memo entrada.text o memo saída.text e para o memo saída.text passar a variável auxiliar. Vocês já vão entender para que serve isso. Copie isso aqui, cola aqui também no decryption click. Para que é isso? Quando eu mudar aqui, ele já pega e já altera a ordem dos memos aqui. E aí eu posso já clicar em executar. Então vamos lá. Vamos ver se falta alguma coisa. Se faltar, a gente vai descobrir aqui ao decorrer da... Opa! Assim, aqui não pode ter ponto e vírgula, tá, pessoal? Importante isso. Vamos executar. Eu vou escrever Hello World Encrypt. Olha lá, ele transformou em GDKKNVNQKC. Selecionei Decrypt. Aqui ele ainda não decryptou, tá? Ele só inverteu os valores. Agora eu clico em executar. Olha lá. Então, supondo, vamos criar um texto aqui. Vou fazer um encrypt agora. E vamos pegar um texto aqui na internet. Vamos ver se funciona mesmo isso. UOL Notícias, Google Notícias, né? Olha lá, no dia em que não sei o que, não sei o que, não sei o que, vamos copiar aqui. Copiar essa frase aqui e vou colar aqui. Ok? E a hora que eu clicar em executar, olha a palhaçada que virou aqui, pessoal. Se você mandar isso aqui para alguém, o nego não vai entender nada. Vai falar, o que é isso, né? Mas, agora eu vou copiar o encriptado, supondo que eu recebi isso encriptado, tá? Vou fechar isso aqui, clicar em Decrypt, vou apagar aquilo ali, quer dizer, clicar em Decrypt, então ele automaticamente já passou para cima toda aquela frase. Vou clicar em Executar agora. Olha lá, no dia em que o ministro Joaquim Barbosa se tornou o primeiro negro a assumir a presidência do STF, Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país ganhou ares de uma grande festa de premiação de artistas na Praça dos Três Poderes. Então, pessoal, você pode notar aqui que ele passou aqui pra gente exatamente o que a gente tinha copiado, certo? E se você mandar isso aqui para alguém, a pessoa não vai entender nada. Então, a gente viu aqui que o programa pode encriptar e decriptar a mesma frase, tá? Bom, eu acredito que seja isso, não tem nada de mais aqui. É um programa simples para fazer, não é difícil. Eu desenvolvi isso aqui em menos de meia hora, foi muito rápido. E arrumando esses pequenos errinhos aqui, a gente pode criar aqui em cima também outras equações. A gente pode fazer ao contrário, por exemplo, enviar a frase ao contrário do length para o zero e fazer uma conversão bem mais complicada ser decifrado. Se você pegar um tempinho, você consegue, se você não conhece a conta do nosso crypter, você consegue descobrir. Você vai fazendo testes, né, até você descobrir. Mas caso contrário não. Se você criar um crypter mais elaborado, fica mais difícil da pessoa estar tentando descobrir a continha do seu crypter. O bacana é isso, você pode usar a imaginação e ir testando aí as suas funções. Um exemplo simples de como fazer um crypter em Delphi 7, tá, pessoal? Eu vou postar ele aí para vocês estarem baixando e testando as suas habilidades. Quem gostou, clique em gostei. Se não gostou, tudo bem, não precisa fazer nada.
E não se esqueçam de inscrever-se. Não se esqueça de inscrever no meu canal, tá? Assim você pode estar recebendo as novas videoaulas e outras informações. Obrigado, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.